aqui só para dar boa noite para vocês, falar rapidamente, que a gente só se fala pelo grupo, né? Então, aproveitar para falar um pouco dos encaminhamentos, mas é coisa rápida para não atrapalhar a aula, ok? Vocês vão ter uma aula aí bem legal de ecologia de populações e comunidades com o professor Eliezer. O professor Eliezer, ele é coordenador adjunto da especialização também, tá, gente? Então, ele está com a gente desde o início. Ele vai se apresentar, vai dizer qual é a área dele de trabalho, né? Que depois vai ser uma das questões que a gente vai colocar sobre TCC, e é isso que eu queria falar rapidamente. A partir do próximo ano, 2026, né, do início do ano, eu vou, junto com a professora Ana Paula, que é a professora de TCC, a gente vai falar com vocês, né? Até lá a gente está tentando definir algumas coisas, como é que a gente vai trabalhar, tá? Dentro das nossas possibilidades também. E aí a gente conversa. Por enquanto a gente não tem muitas definições, só aquelas que a gente já tinha conversado. Então, basicamente era isso que eu queria falar. Depois dessa disciplina, vai ter uma outra, que é Ecologia de Ecossistemas, que poderia ter sido antes, mas por questões do nosso dia a dia não deu certo. Então, em seguida, vocês vão ter uma outra disciplina de seminário de pesquisa e a Ecologia Numérica, com o Eliezer também. Vai ser com o professor Eliezer, Ecologia Numérica, né? Ele trabalha com estatística e vocês vão fazer com ele. Isso ele provavelmente vai falar alguma coisa, né? Assim, já, não da estatística, mas se apresentando. E agora, vou deixar com o professor Eliezer, né? Que ele é biólogo, ecólogo, e ele vai se apresentar melhor, ele vai ficar com essa disciplina e mais uma outra depois, como eu já falei, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo aproveitamento e qualquer coisa a gente vai se falando, qualquer dúvida, podem entrar em contato lá direto comigo que a gente resolve. Ou tenta, pelo menos, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Como o professor Cledinaldo falou, eu sou o coordenador adjunto do curso de especialização. Eu já estive com vocês na aula inaugural. Como o professor Cledinaldo falou, vou colocar aqui o slide. Eu sou biólogo, minha área de acadêmica que eu segui no mestrado e no doutorado foi justamente essa de ecologia. Trabalho com fitoplâncton, trabalhos no geral de ecologia, claro, que a pessoa da ecologia ela acaba trabalhando com qualquer organismo, independente qual seja o organismo, e trabalhando os conceitos da ecologia em cima disso, né? Eu especificamente trabalho com fitoplâncton, então na hora, por exemplo, de fazer uma identificação, uma coisa mais específica, eu vou ter mais afinidade com fitoplâncton, com alguma coisa aquática, né? Mas não quer dizer que a gente trabalhe só com essa área. Então, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Então, eu dividi o conteúdo da disciplina em 3 aulas online. Essa daqui é a primeira aula. Como essa aqui acabou sendo a primeira disciplina das duas, de ecologia, de populações e comunidades, e a outra que vai ser ecologia de ecossistemas, eu acabei colocando aqui algumas coisas nessa aula de hoje, mais introdutórias sobre ecologia, conceitos que vocês precisam saber sobre ecologia, que eu não sei se foi trabalhado já em alguma das outras disciplinas, mas com certeza vai ter alguma coisa diferente que eu posso estar falando aqui hoje, tirando alguma dúvida, em cima disso. Então, hoje a gente vai trabalhar o quê? A disciplina e as atividades. Então, eu vou explicar para vocês sobre o plano de disciplina, sobre as atividades que estão lá no SIGA. Vamos falar de ecologia, né, da história da ecologia, as teorias ecológicas, como foi que tudo isso foi se dando ao longo do tempo, os níveis de organização da ecologia, porque a biologia estuda muita coisa.
e existem os níveis de organização dos seres vivos. E a ecologia estuda uma boa parte desses níveis de organização, bem mais do que as outras áreas da biologia. E falar um pouco sobre, já que a gente vai falar sobre teorias ecológicas, falar um pouco sobre os estudos de ecologia, que é importante se pensar, que aí já tem um pezinho no TCC também. Já é para ir refletindo, porque você estuda as disciplinas para ir refletindo o que que você vai fazer lá no TCC. Um dos objetivos é esse. É você se apropriando de conceitos, vendo as afinidades, para você saber o que que vai fazer quando for no final, no trabalho final de curso. Quando for na próxima aula, próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre fatores limitantes, nicho ecológico. Aí vamos entrar bem nas populações, vamos falar sobre taxas de mortalidade, taxas de crescimento, contagem, os fatores que influenciam na população, no seu crescimento ou em sua redução, sobre ciclos de vida, tabelas de vida, crescimento populacional. Então, vamos nos ater mais nessa questão de populações. Porém, eu pretendo que metapopulações a gente veja já na terceira aula. Tentei dividir mais ou menos para ficar equilibrado, não sei se ficou, os conteúdos. Então, metapopulações na terceira aula, daqui a 15 dias. Comunidade, a gente entra em si nas comunidades. Biodiversidade, que já é uma coisa que a gente tem que trabalhar aqui, que envolve um pouco mais de conceitos, né, um pouco mais trabalhoso, e relações ecológicas, aquelas interações ecológicas que, claro, que elas têm a ver com populações e com comunidades. Tem algumas relações ecológicas que elas são dentro da mesma espécie, e tem outras que são entre espécies diferentes. Então, todas elas estão dentro ou dentro de ecologia de populações ou dentro de ecologia de comunidades, ok? Então ficou assim o conteúdo dividido nessas três aulas. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o plano. A qualquer momento vocês podem interromper, podem fazer perguntas, não precisa ficar aguardando para o final, certo? Então sintam-se à vontade para interromper durante a aula mesmo. É, Falando sobre o projeto do curso, né, a gente vê que lá no projeto do curso tem essas disciplinas que vocês vão ter, e aqui não está na ordem que está no PPC, está na ordem em que elas estão acontecendo. E aí nós estamos em Ecologia de Populações e Comunidades. É, Falar de ecologia, a primeira coisa que a gente tem que ver é que ecologia, ela estuda a distribuição dos seres vivos. Por que que uma espécie ela está em um local e ela não está em outro local? Então ali é por algum motivo, ou os fatores ambientais, que ali é onde tem os fatores ideais para ela existir e para ela se reproduzir da melhor forma, mas também tem outra coisa importante que são as interações entre as espécies. Então, ela não vai conseguir, às vezes, estar no melhor lugar do mundo para ela, mas foi onde ela foi conseguindo ficar em relação às competições que ela foi desenvolvendo, ou até parasitismo, ou qualquer outra relação que possa haver entre ela e outras espécies. Às vezes, as espécies elas vão sendo empurradas, digamos, para o local onde dá certo, que não é tão ruim, dá para ela sobreviver ali, mas que ela ali não vai ter aquela competição que ela teria no lugar perfeito para elas. Então, tudo isso que a gente está falando aqui são os motivos delas estarem aqui e não ali, no planeta. E isso que é o estudo da ecologia. O conceito, digamos, se a gente fosse escolher um conceito para a ecologia, mas daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos de ecologia. Não, não só existe um. Aí tem populações e tem comunidades nessa disciplina. Então, tem conceitos que a gente vai ver dentro de populações, outros dentro de comunidade.
Por exemplo, taxa de crescimento é de população, não é taxa de crescimento da comunidade. Conservação é de uma população, porque quando a gente fala de conservação, embora você tenha áreas de conservação que conserve várias espécies, ali existe um plano de conservação da espécie A, da espécie B, então é a conservação da espécie, daquela população. Extinção, fatores, recursos, nicho, controle populacional e as metapopulações. Lá em comunidades, riqueza, diversidade, equitabilidade, resiliência e resistência. Aí já são conceitos que se referem à comunidade como um todo, e não apenas a uma espécie. Então, é isso que eu quero que fique claro. Existem conceitos que são de populações e conceitos que são de comunidades, certo? Alguns conceitos eles são comuns. Por exemplo, o conceito de competição. Existe competição que é dentro da mesma espécie e competição que é entre espécies diferentes. Mas a maioria dos conceitos eles são específicos para a população ou para a comunidade. E aí, no plano de disciplina, é uma disciplina de 60 horas, como todas as outras do curso, 2 créditos teóricos e 2 práticos. Então, a ideia, quando a gente estiver fazendo reflexões, as atividades, é estar trabalhando essa questão teórica e prática também. É, aqui a gente tem a ementa da disciplina, que é o conteúdo que a gente tem, que o professor tem que ministrar durante suas aulas. Então, sobre populações, nichos ecológicos, teoria de nicho, teoria neutra, reprodução, isso está lá no PPC. O outro ponto, as metapopulações. O outro, as comunidades. Aí vem biodiversidade e manejo de populações e comunidades. Então, esse é o plano que tem na programação do curso. Baseado na ementa, o professor vai lá e monta o seu conteúdo para atender essa ementa e mais alguns objetivos que o professor possa ter. Mas ele precisa atender essa ementa. Então, aí estão os conteúdos. Lá no plano, só queria frisar para vocês que tem qual das bibliografias, porque lá na bibliografia eu coloquei uma numeraçãozinha. Então, aqui, qualquer conteúdo desse, você já pode ver qual é o livro daquela relação, onde é que você pode encontrar melhor esses conceitos, tá bom? Esse conteúdo. Então, talvez para facilitar. Aqui a gente vê que todos esses conteúdos têm mais de um dos livros que estão lá na bibliografia. E dos livros que estão citados na bibliografia, 3 eu coloquei na turma. Eu disponibilizei, porque são livros gratuitos, são livros que são distribuídos livremente, que a gente pode utilizar sem estar infringindo nenhuma lei, tá bom? O critério e o instrumento de avaliação. Como vocês já sabem, são 3 unidades avaliativas. A primeira unidade avaliativa, ela sempre vai valer 60% do peso, né, da nota de vocês. Então, ela tem um peso maior. É a prova, que vai valer 5 pontos. Se a primeira unidade vale 60%, a prova vai valer então 30%, porque vai ser metade dos 10 pontos. A outra metade dos 10 pontos vai ser a atividade 1, que é a atividade sobre biodiversidade, que é tipo um exercício que vocês vão responder e vão entregar, vão postar. Então, isso aí somado já dá 60% do peso da disciplina, da média da disciplina. A segunda unidade são 3 fóruns. Os 3 fóruns já estão aqui e eles não valem igualmente. O primeiro, ele vale 5 pontos sobre nichos, fatores limitantes. O segundo, 3 pontos, que é sobre a dinâmica de populações. E o terceiro vale 2 pontos, que é sobre metapopulações e efeito de borda. São os 3 fóruns de vocês, ok? Na terceira unidade, a gente vai ter a segunda atividade, que é uma resenha de um dos artigos que vocês vão escolher lá para fazer essa pequena resenha de uma página.
E lá tem explicando como que é para ser, vou já falar um pouco sobre isso. E a planilha de notas, ela já está montada, ó. Vai ser a prova valendo 5, a atividade um valendo 5. Isso vai fechar a primeira nota, que é 10, 5 e 5. A segunda nota são os fóruns, que é 5, 3 e 2. E a terceira nota são os trabalhos, que o trabalho que aqui então é a resenha, que vai valer 10 pontos, porque só é ela, então vai valer a nota máxima da terceira unidade. E aqui, como eu falei para vocês, são as referências, né, as bibliografias que foram colocadas, tanto as bibliografias básicas como as bibliografias complementares. E algumas dessas básicas eu coloquei lá na turma o material, o PDF. Bom, como é que está a disciplina no sistema, no SIGA? A gente tem lá a capa da disciplina, tem uma apresentação minha, meu currículo, se vocês quiserem clicar para ver. Em seguida, começa o material didático. Aí no material didático, como sempre, né, a gente coloca o plano de disciplina, o livro principal e mais, eu coloquei mais dois livros para vocês utilizarem para estudar e para as atividades. Não quer dizer que vocês vão ter que ler somente esse material, vocês podem ver vídeos, ler materiais externos à disciplina para auxiliar também. Hoje em dia a gente encontra de tudo no YouTube. Basta você pensar em qualquer coisa que você queira fazer, você vai ter um vídeo lá, ou sobre um conteúdo de uma disciplina, ou de uma atividade em casa mesmo que você queira fazer, tudo você vai ter no YouTube. E esse plano de disciplina, inclusive, é bom sempre vocês salvarem, porque vocês podem precisar deles no futuro, tá certo? Então, tem o plano e tem os três livros que eu coloquei, com os livros mais básicos para vocês utilizarem na disciplina. Eles têm um conteúdo resumido daqueles outros livros, que na realidade é praticamente o mesmo conteúdo nos livros de ecologia, só muda a linguagem, os exemplos, mas eles têm, no geral, uma semelhança de conteúdos, claro. Claro que tem alguns conteúdos específicos que só um autor aborda, ou que ele entra mais em detalhes, mas tem uma semelhança, a gente sabe disso. E em seguida vem o link das nossas aulas. Esse link vai ser o mesmo link para as três aulas das quartas-feiras, ok? Então é o mesmo link que é onde a gente vai estar apresentando esse conteúdo, tirando dúvidas durante as aulas. Em seguida vem os fóruns. São quatro fóruns. O primeiro é aquele que ninguém entra, que é o Fórum Tira Dúvidas. A gente diz essa brincadeira porque a gente costuma criar nas nossas disciplinas de graduação também o Fórum Tira Dúvida, mas raramente algum aluno entra para tirar dúvida. De todos esses fóruns, é o fórum que a gente já coloca ligado ao nosso e-mail, para que na hora que alguém colocar lá, a gente veja no e-mail que alguém escreveu alguma coisa, para o quanto antes ir lá tentar tirar a dúvida ou ver os comentários. Mas muitas vezes os alunos terminam a disciplina sem ter participação, ele não é avaliativo. E em seguida vem os fóruns, que aí você tem que entrar mesmo, porque eles valem nota. Esse é o fórum Tira Dúvidas, só chamando para se tiver algum comentário, alguma dúvida do conteúdo, das atividades. E os avaliativos, o primeiro fórum é um fórum aninhado sobre nicho de peixes, do dia 15 ao dia 30 de novembro. Então, são 2 semanas em que esse fórum está funcionando. Ele vale 10% da nota, porque se ele vale 5 pontos e é da segunda nota, a segunda nota é 20%, então ele vale 10%. É como se de 0 a 10 ele fosse um ponto da média de vocês. O que que tem nesse fórum? Tem uma animaçãozinha e lá explica como você enxergar, acessar essa animação. É uma animação em um formato antigo que muitas vezes os computadores de hoje, eles não estão mais rodando. Os navegadores, eles não vêm
prontos para rodar esse tipo de animação, que é animação flash. Mas nessa animação você vai ver a questão de nicho, de limite inferior e superior de pH, de temperatura. É como se a gente fosse marcando para cada peixinho que vai aparecendo qual é o limite de temperatura e de pH deles. E no final tem as perguntinhas embaixo que vocês vão refletir sobre elas na própria animação. E são essas perguntas que vocês têm que entrar no fórum, voltar para o fórum para responder. As mesmas que estão lá na animação, ok? Então ele consiste nisso. Aí as perguntinhas são 6. Aí cada perguntinha eu criei um tópico dentro do fórum. Ou seja, vocês não vão responder o fórum, participar clicando aqui, ó, logo abaixo do conteúdo do fórum, onde tem responder tópico, que é onde normalmente a gente começa a participar do fórum. Em vez disso, todo mundo já vai clicar em cima dessas perguntas, porque toda a nossa participação é em cima de uma das 6 perguntas. De início você pode vir, responder uma delas, aí daqui a 2 dias vem, responde outra, vê o que os alunos já escreveram nela. A gente precisa que tenha interação entre vocês, que vocês não só respondam, mas comentem, contribuam com as respostas dos colegas. E aí você não já pode chegar respondendo a 6. Você vem participando de uma, vai assistindo de novo, faz de novo a animação, aí volta, participa da outra, ok? E só lembrando, não é para responder aqui em cima no local de responder o fórum como um todo. Aqui é um fórum alinhado, que quer dizer o quê? Que você vai responder aqui, ó, do lado, onde tem responder, como se fosse respondendo a minha participação, né? Que é falando qual é a pergunta que veio lá da animação. Então, ó, são 6 perguntas, então são 6 links de responder dentro desse fórum. Aí nossas participações vão ficando dentro desses 6 ninhos, digamos. É tudo aninhado, tá certo? Se alguém tiver dúvida com relação a isso, deu para entender direitinho como é que é o fórum. E são as 6 perguntas lá da animação, tá bom? Aí vem o Fórum 2. No Fórum 2, que é sobre é, a Ilha de Queimada Grande, que é uma ilha em que aí tem a história explicando, tem até um pequeno artigo de revista falando sobre um aumento da população de um tipo de cobra, de jararaca que tem lá em São Paulo, nessa ilha. E no final tem dizendo que alguém chegou e introduziu um tipo de anfíbio, né, de sapo, acho que é isso, que ele tem cores que mostram que ele é perigoso, cores aposemáticas. Então, vem 2 perguntas que você vai ter que refletir. Você vai ter que imaginar as possibilidades, o que que aconteceria com a população de jararaca e com a população do sapo. E aí são muitas possibilidades. E aí vocês vão ter que fazer, trabalhar a imaginação e cada um dizer o que que acha que iria acontecer. Ou quais as opções que você acha que poderiam acontecer. O que que eu espero com esse fórum? Que no final eu consiga ver no fórum que vocês pensarem tudo que era possibilidade na dinâmica populacional dessas 2 espécies, tá bom? Na interação entre elas. E eu não vou dar mais spoiler, não vou comentar mais, porque senão vai ficar fácil demais participar. E vem o Fórum 3, que é o efeito de borda de metapopulações. Esse fórum, ele são 2 vídeos que vocês vão clicar em um, depois clica no outro, vocês vão assistir os 2. O que consiste a participação de vocês? Quais os elementos que você achou mais interessante? Então, digamos, eu venho, assisto os 2 vídeos. Aí eu gostei, eu quero comentar alguma coisa do primeiro ou alguma coisa do segundo. Eu venho e comento alguma coisa, vejo o que os colegas já responderam. Depois eu volto no fórum, eu comento mais alguma coisa que eu achei interessante. O primeiro vídeo até que ele é pequeno, mas o segundo ele é bem maior, tem muita informação.
Então vocês vão falar de alguma coisa que vocês acharem interessante. Vocês não vão falar de todo o conteúdo. Mas também tem outra coisa que vocês têm que fazer ao longo desses 15 dias, que é a relação entre os dois vídeos. Então, depois de falar sobre os vídeos, o que que vocês acharam interessante, os últimos dias do fórum, vocês têm que começar a falar qual a relação que tem um vídeo com o outro vídeo. Em que um se complementa ou se encaixa no outro, tá certo? Então, esse é o objetivo do terceiro fórum. Aí vem as atividades. A primeira atividade, que é aquela que vale metade da primeira nota, então ela tem um peso grande, é sobre a biodiversidade, que é um exercíciozinho. Esse exercício aqui, ó, que tem na segunda página as perguntas que são feitas. Com base na aula que a gente vai ter, com base no conteúdo que eu disponibilizei, vocês vão conseguir responder essas perguntas sobre riqueza, equitabilidade, diversidade, diversidade beta, gama, alfa, certo? E no final vocês vão postar a resposta aqui, individualmente, ok? Vamos transformar em PDF, né? Porque aqui nesse caso vocês vão responder a questão, né? A mão, por exemplo, vão fazer um PDF, tirar foto, escanear e vão postar essas respostas aqui no link. De preferência que poste o arquivo e respondido. Mas, por exemplo, vai ter aluno que vai perguntar, mas não precisa perguntar isso. Digamos que você apenas foi respondendo numa folha, você não imprimiu a atividade, foi só respondendo. Você vai postar essas respostas escaneadas em PDF, tá bom? Não precisa exatamente imprimir isso aí e responder nessa folha aqui, ok? O que importa é você estar mandando as suas respostas que você fez. E em seguida vem, para finalizar, a atividade 2. Então, a atividade 2 é uma resenha de artigo científico. Mas eu não quero uma simples resenha. Além dela ser bem pequena, porque eu quero que vocês coloquem uma página só, tem que ter poder de síntese. Eu preciso que vocês façam ela em 2 parágrafos. Está lá na explicação de como fazer. O primeiro parágrafo, você vai relacionar o conteúdo do artigo que você escolheu com a disciplina. É só você pensar lá no plano de disciplina, nos conteúdos, o que que tem a ver o tema desse artigo, em que pontos está falando de coisas que são da disciplina. Então você vai ter que conseguir captar a relação entre o artigo que você escolheu e a disciplina. Esse é o primeiro parágrafo. E o segundo, aí sim parece mais com a resenha clássica, que é você falar o que que o trabalho fez. Ele usou que metodologia e descobriu o quê? Quais foram os resultados? Ok? É como se fosse um resumo do trabalho em si. Então é isso. A resenha vai ser apenas esses 2 parágrafos em uma página. O primeiro parágrafo é relacionar o artigo com o conteúdo da disciplina. O segundo parágrafo é que é em si falar sobre a metodologia e os resultados obtidos. E você pode escolher qualquer um desses 6 artigos. Todos eles têm a ver com a disciplina, com alguma coisa da disciplina. Aí vai depender de qual você escolheu, tá bom? Então, são 6 opções. São artigos pequenos, de poucas páginas, e o que eu quero é saber se vocês conseguem fazer essa relação do que vocês estão vendo neles e o conteúdo da disciplina em si, tá bom? E aí, mais uma vez, tem um link aqui de postar. No final, vocês vão ter que postar esse arquivo. Esse não vai precisar ser feito à mão. Esse aqui, claro, vocês vão digitar. Tanto que o arquivo que eu coloquei, ele já é um arquivo em Word para vocês fazerem nele. Já está no formato, tipo de letra, espaçamento, é só não mexer, já está no formato de entregar, ok? Veja que naquela outra atividade, ó, eu deixei em PDF. Quando vocês clicam aqui para baixar o arquivo, vem um arquivo em PDF. Por quê?
Porque o que eu quero é que vocês imprimam e respondam à mão. Ou respondam à mão em outra folha e escaneiem. Não é para digitar as respostas, certo? Bom, e para finalizar, a turma tem lá as datas da prova, né? A prova em si é no dia 3 de janeiro, que é um sábado, e no sábado seguinte, dia 10 de janeiro, vai ser o exame final. E nos dias seguintes vai ser só os trâmites de finalização da disciplina para que mais na frente comece uma outra disciplina, tá bom? Aí as provas eu não sei como é que elas estão sendo, mas a minha vai ser assim, de 3 horas da tarde até as 23, né, de 15 a 23 horas, vão ser três tentativas de 90 minutos. É a metodologia que a gente usa na graduação da biologia. Então, eu imagino que esteja sendo assim também na especialização. Então, é isso com relação à disciplina, o plano e a disciplina. Essas são as atividades que foram planejadas. E agora vamos falar um pouquinho, a aula de hoje, como a gente viu, ela dá uma introdução sobre a ecologia, a história da ecologia, as teorias, né, que foram surgindo para gerar essa ciência que a gente tem hoje, que a gente chama de ecologia. Primeiramente, falar dos níveis de organização. Todos aqui sabemos que é, tudo começa no átomo, digamos, né, de uma forma mais geral. Claro que o átomo tem partículas menores ainda, que foram descobertas depois, mas o átomo se junta com outros átomos para formar moléculas. Aí quem vai estudar o átomo é a química, é a física quântica, a molécula, aí já é a química também, a bioquímica, se essas moléculas elas são de substâncias dos seres vivos, orgânicas, a bioquímica também estuda. Aí vem a formação de organelas com essas moléculas. As organelas já está dentro do conteúdo de citologia, biologia celular. Essas organelas se juntam e formam célula, como se fossem órgãos dentro de um corpo. Aí quem estuda a célula, a citologia, a citogenética, várias áreas da biologia que se ocupam de estudar células. As células se juntam para formar tecidos. Os tecidos são estudados pela histologia, como a gente sabe. Nos animais é a histologia. Na botânica, a gente geralmente chama de anatomia, né? Anatomia vegetal. Os tecidos se juntam para formar órgãos. Os órgãos, quem estuda? Aí, lá na botânica é a morfologia. Já na parte zoológica, nos animais, no ser humano, a gente já chama de anatomia. Os órgãos que formam sistemas, que também é a anatomia que estuda, né? E os sistemas, eles vão formar os organismos. Mas o sistema, veja bem, ele tem órgãos, que aí é a anatomia que estuda, o formato, a cor, as partes do órgão, tudo isso é anatomia. Tamanho, posição. Quando você fala de funções desses órgãos, aí você já tem a fisiologia. Tanto na botânica tem a fisiologia vegetal, como tem a fisiologia humana, fisiologia animal, que é o estudo da função dos órgãos. Ou seja, os órgãos, eles têm um formato, eles têm uma cor, um peso, isso é anatomia. Mas ele também tem funções. Existe uma parte da ciência, que é a fisiologia, que é quem estuda as funções deles. Porque é tanta coisa para ser estudada que tem que ter uma área da ciência só para isso. Só no termo, na questão de funções. Aí vem os organismos. Os organismos quem estuda? Aí vem, se for um animal, é a zoologia, se for uma planta, é a botânica, se for um vírus, né, aí vem o pessoal da microbiologia, virologista, se for uma bactéria. Ou seja, dependendo do que ele seja, você tem também áreas da biologia para estudar aquele organismo.
Mas aí eles estão estudando o organismo em si, eles usam alguma coisa daquele corpo, daquele organismo, ele até repete em outros, mas ele não está tentando falar de uma característica de uma população, por exemplo. É dos organismos. Mas é claro que na ciência ele não vai estudar só de um, ele vai querer comparar com outros. Mas ali é para estudar o organismo, o animal, a planta ou o fungo, seja lá o que for, ok? Agora, de repente, começa a surgir níveis de organização que não são mais dessas partes da biologia, dessas áreas. Aí, todo o restante, quem estuda, é a ecologia. Por isso que eu disse que a ecologia ela acaba sendo uma área muito ampla. Ela acaba tendo que estudar conceitos, processos que envolvem vários níveis dos seres vivos. Então, começa em populações que é o conjunto de organismos de uma mesma espécie. Seja ela uma espécie fácil da gente entender, como de um animal, uma espécie biológica, como uma espécie que é mais arbitrária, de um micro-organismo, de um fungo, mas é uma espécie. Então, eles são da mesma espécie, são uma população, que se juntam para formar comunidades. As comunidades a parte viva aqui, ela está dentro de um ecossistema, porque o ecossistema tem coisas ali que não são seres vivos, são os fatores abióticos. Então aí já se chama ecossistema, é a parte viva e a parte que não tem vida, que é onde a parte viva está morando. Os ecossistemas se juntam, formam biomas e, no final das contas, eles formam a biosfera, que é todo local do planeta onde possa existir a vida, ok? E isso é muita coisa, porque em toda parte praticamente existe vida, ok? Vamos falar nisso agora. Onde é que está a biosfera do nosso planeta? Se você pensar, a biosfera ela está na superfície da Terra. Porque lá dentro mesmo é só magma, é só lava derretida, e a gente tem essa casquinha seca, fria por fora, e aquela coisa líquida lá pegando fogo por dentro. Esse é o nosso planeta. A gente chama ele de planeta água, pensando nessa casquinha de fora, que uma boa parte é coberta de água, e uma pequena parte é continente. Mas o planeta em si é lava, né? É um planeta líquido, digamos, mais para o estado líquido do que mesmo sólido. E nessa casquinha existe a parte onde tem vida, que a gente chama de biosfera. Claro, lá na geografia você vai ter a hidrosfera, que é a parte que é água. Tem a litosfera, a parte do continente, o solo. Mas, para a biologia, aqui o termo principal que a gente vai usar é biosfera. Só o que importa para a gente é onde tem vida. E vai ter vida nas mais altas montanhas, até mesmo na parte mais profunda dos oceanos. Então, é mais ou menos uns 11 quilômetros abaixo do nível do mar e mais ou menos uns 9.000 metros acima do nível do mar, ok? Então, até aqui em cima consegue ter vida. Claro, não é qualquer vida. É uma vida que sobreviva com essa quantidade tão pequena de oxigênio, né? Com esse frio que tem aqui. Mas vai ter vida lá. São poucos, mas tem. É como no deserto. No deserto você vai ter insetos que sobrevivem ali, vai ter lagartos, vai ter plantas capazes de sobreviver ali. Ele não é um local sem vida. Ele faz parte da biosfera. E de tudo isso, o que é mais misterioso para o ser humano é justamente o que está dentro do oceano. Porque chega uma determinada profundidade que o ser humano não entra e nem os equipamentos do ser humano. E aí vem a imaginação do que pode ter lá embaixo. Uma parte já foi vista pelos equipamentos, são geralmente espécies bem diferentes das que a gente conhece. Elas têm um brilho próprio, elas são geralmente cegas. Então é uma dinâmica de população bem diferente das que a gente conhece aqui na superfície, mas na superfície da água.
Mas o que se sabe é que tem vida até lá embaixo. Mas também é uma vida que consiga sobreviver nessas condições, que não são muitas. E são bem diferentes, passaram por um processo de seleção, de evolução, bem diferente do que passou o restante, ok? Quando a gente fala de níveis de organização, a gente precisa entender o seguinte: o que que sustenta a necessidade de ter uma área da biologia que estuda o próximo nível? Porque vamos lá, se a citologia estuda células, por que que não é a citologia que estuda os tecidos? É porque os tecidos, quando eles surgem a partir de células que se juntaram ali, que foram se multiplicando, formando tecido, o tecido tem característica que as células não têm. Então, quem estuda célula mal dá conta de estudar as células. O tecido ele já vem com novidades, ele já vem com funções que a célula sozinha não consegue desenvolver. Vou dar aqui um bom exemplo. Se eu pegar uma célula de minha pele, ela é só uma célula, cheia de coisas para estudar, cheia de vida, cheia de funções ali, digamos, células vivas, né? Mas quando elas se juntam como tijolos numa parede, elas adquirem uma característica que não tem nas células, é uma novidade. Isso se chama propriedade emergente. É isso que sustenta a necessidade de uma área para estudar o próximo nível, porque vem com novidades, com mais coisas incríveis que vão surgindo ali de funções que não tinha em cada parte que compõe. Sabe aquela história de que sonho que se sonha só, é só um sonho, aí sonho que se sonha junto, é realidade, é mais ou menos isso. As células sozinhas, elas não conseguem ter a função do tecido, mas elas juntas, elas adquirem características que surgem do nada. Por exemplo, proteger, servir de escudo. A célula sozinha da pele não consegue, mas o tecido epitelial consegue. Então ele existe. Ele não é só um amontoado de células, ele é uma outra coisa, ok? Então é uma outra coisa. Se eu pegar os órgãos, eles são uma coisa, cada um deles. Mas o sistema é uma outra coisa. Não é só um conjunto de órgãos. Consegue fazer coisas que, inexplicavelmente, não é só pensar na soma dos órgãos, ok? Então, outros exemplos aqui na natureza. Se eu pegar o hidrogênio, um gás, e um gás oxigênio, e juntar os dois, eu vou ter água. O que que água tem a ver com gás hidrogênio? O que que água tem a ver com gás oxigênio? Nada. Mas é basicamente a junção disso. E vira uma terceira coisa. Nem é mais o gás hidrogênio, nem é mais o gás oxigênio. E aí na natureza, nos seres vivos, é sempre assim. As coisas se juntam e formam coisas que não são a mera soma das partes, ok? Então, o hidrogênio com oxigênio são gases, vira água. A célula se junta, e vira o órgão, que é uma coisa, né? Tecidos e órgãos, que é uma coisa incrivelmente cheia de funções que não estão nas células. Você não vai conseguir responder o que é um órgão pensando só nas células. Não consegue, porque a célula é só um pedaço daquele órgão. Eu não enxergo na célula o que o órgão faz. Ele faz muito mais coisa, ok? Indivíduos formam populações, então, quando eu penso na população de mosca, eu sei que ela é feita de indivíduos de mosca, mas é uma entidade que está muito acima de dizer que é só um monte de mosca junto. É um nível. Entendeu? Tem propriedades emergentes naquela população que eu não encontro nas moscas, que só existe na população. Por exemplo, taxa de crescimento populacional. Isso é uma propriedade emergente de população. Eu não vou falar em taxa de crescimento da população pensando no indivíduo, porque está no nível população, é um atributo da população.
As algas se juntam com selenterados e formam corais. Os corais, eles receberam ao longo da história, da biologia, até nome científico próprio, que nem é o nome da alga e nem é o nome do animal selenterado. Para você ver, ele é tão especial, ele é tão único, que ele não tem nem como estudar ele pensando só no nome científico da alga e no nome científico do selenterado. Ele precisa ter um nome de coral. A mesma coisa os líquens, que são algas com fungos. Os líquens também acabam tendo nomes científicos, que não é o nome dos organismos que compõem ele, ok? Isso não é por acaso, é justamente por causa das propriedades emergentes, né? Aqui no caso de corais e aqui no caso de líquens. Então, pensando nisso e na ecologia, o que que tem a ver com a ecologia, isso que eu estou falando, as propriedades emergentes? É porque em cada nível desse tem os conteúdos que a gente estuda, que tem a ver com o trabalho de TCC, um artigo que eu vou publicar. Então, quando eu penso em fazer um artigo de ecologia, eu já tenho que pensar, eu vou estar trabalhando em comunidades, é população de alguma espécie, é o ecossistema, qual é o nível de organização? Ó, gente, isso já é uma informação que vocês vão ter que botar na introdução do trabalho, do projeto, do que for. Vocês já vão ter que dizer qual é o nível de organização dos seres vivos, qual é o nível da ecologia que vocês estão trabalhando ali naquela pesquisa. Pensando nisso, eu também tenho que pensar em qual o conteúdo desse nível, qual é o atributo que eu vou pesquisar. Por exemplo, se eu fosse pesquisar o organismo, que aí não é bem ecologia, mas eu ia dizer é o crescimento do organismo, é a reprodução, como é que ele se reproduz? Por exemplo, o zoólogo vai lá e estuda como é que aquele animal se reproduz. Se ainda tem dúvida, ele vai tentar descobrir como que é a reprodução daquele peixe, ok? Aí é o zoólogo. A mortalidade, né? Como se dá a mortalidade daqueles organismos. O comportamento animal, por exemplo, né? Ou de plantas. Movimento. Então, assim, isso aí é no nível indivíduo. Agora, pensando em ecologia em si, se o meu trabalho for de populações, aí eu vou falar sobre competição dentro da espécie, ou é um trabalho sobre sociedade, sobre canibalismo na espécie, estrutura em idade e tamanho daquela população, taxa de crescimento populacional, é um outro tipo de pesquisa que pode ser feita, distribuição espacial daquela população, daquela espécie, até onde ela vai. A gente sabe que existem vários artigos que é simplesmente descrevendo as espécies que tem num local. E isso muda o mapa de distribuição de todas aquelas espécies envolvidas. Às vezes ali nunca tinha sido registrada espécie tal. E aí já vai mudar aquele mapa de distribuição. Olha a importância da sua pesquisa, né? Você acabou de encontrar ali uma espécie que nem estava no mapa de distribuição ainda. E aí você encontrou ela ali, ok? Então, isso no nível de população. Mas se você estiver trabalhando uma dessas outras coisas, você já está trabalhando no nível comunidade. Por exemplo, se você estiver trabalhando, for competição entre espécies, como elas interagem e elas competem por espaço, por recursos, seja lá o que for. Demais relações ecológicas é no nível comunidade também, que são entre espécies diferentes. Se você estiver fazendo um trabalho, for de diversidade, eu estou falando de comunidade. Não estou falando da diversidade genética dentro da população. É um trabalho, porque aí não seria bem. é, Seria também uma ecologia, seria uma ecologia misturada com genética, porque está estudando a população. Mas nesse caso aqui, diversidade, é a diversidade de espécies. Nós vamos falar de outros tipos de diversidade também, não só espécies. Então, mas é a diversidade da comunidade. Estrutura espacial, zonação, sucessão nas comunidades, que é um conteúdo lá da ecologia de ecossistemas, invasão, extinção. Então, assim, dependendo do que você vai trabalhar no TCC ou em um artigo científico que você for fazer, uma pesquisa na área de ecologia, você vai ter que situar na introdução
qual é o conteúdo e qual é o nível que vocês estão estudando. Ou seja, qual é o nível e qual é o atributo, qual é, a propriedade emergente, digamos, que vocês estão estudando ali no seu trabalho, ok? E no nível de ecossistema, o que é que se estuda? Quem vai fazer um trabalho de ecossistema? Sobre biomassa, medir a biomassa de um ecossistema, a produtividade primária, fluxo de energia, também é no nível ecossistema, fluxo e ciclagem de nutrientes, resiliência e estabilidade, também tem a ver com ecossistema, e desenvolvimento. Resiliência e estabilidade, veja que é uma coisa que tem a ver com comunidade e tem a ver também com ecossistema. Lembra que eu disse que de vez em quando a gente encontra um atributo que ele pertence a dois níveis, como competição, que pode ser no nível população ou comunidade, como resiliência, que pode ser no nível ecossistema como um todo ou comunidade, ok? E desenvolvimento. Então, assim, esse slide aqui eu trouxe para vocês verem que você precisa situar sua ideia, né, de pesquisa na ecologia. E uma forma de você ter o que falar e que é bem interessante é falar sobre isso. E às vezes as pessoas se esquecem de situar o trabalho em cima da ciência e ecologia. Então, são possibilidades de pesquisas ecológicas. Se você tiver com ainda pensando o que que eu vou fazer no TCC, o que que eu gostaria de pesquisar quando eu for fazer um mestrado, um doutorado, você já pode pensar nesse slide e já começar a se direcionar, ok? O que que te chama muita atenção? E como eu falei para vocês, o conceito de ecologia, ele não é só um, ele foi evoluindo ao longo dos anos. Ele começou aqui em 1866 e eu tenho conceitos até mais novos de 2006. Conceitos famosos que eu estou falando, em livros clássicos da ecologia, ok? E que tem uma pequena diferença de um para o outro, mas no geral é uma mesma ideia, que é aquela que eu sintetizei lá quando eu estava falando no início do slide. Então, primeiramente, Haeckel foi quem criou esse termo ecologia e ele colocou lá no livro que ele escreveu que seria a ciência capaz de compreender a relação do organismo com o seu ambiente. Veja que aí para Haeckel já tinha a ver o organismo e o ambiente. Como é que o organismo interfere no ambiente e como é que o ambiente propicia aquele organismo, dá condições dele viver ali, ou de não viver ali. Aí, em 1893, Boodle e Sanderson é a ciência que se ocupa das relações extremas de plantas e animais entre si e com as condições passadas e presentes. Aí, aqui já restringia mais a plantas e animais, já é um conceito que restringe aos organismos mais visíveis, digamos assim. Em 1904 veio o conceito do Tansley, né, que é aquelas relações de plantas com seu entorno e entre elas, que dependem diretamente de diferenças de hábitats entre plantas. Então, assim, já era mais um conceito pensando em plantas. 1927, o Elton colocou relacionado com o que pode ser chamado de sociologia e economia de animais, e não com a estrutura e outras adaptações que eles apresentam. É a história natural científica. Vocês sabem que biologia antigamente era chamado de história natural. Não existia biólogo. Isso já é uma coisa da década de 1970 para cá. Até então, os cursos de biologia, os estudos de biologia, era tudo falando em cientista natural, historiador natural. Era esse o curso. Em 1961, a gente já viu esses outros conceitos: estudo científico da distribuição e abundância do organismo e ciência do real, ok? Em 1963, o Odum, que a gente chama de Odum, né, no popular, biologia de grupos de organismos, estudo da estrutura e da função da natureza.
Aí vem o conceito do Dajos, em 71, ciência que estuda as condições de existência dos seres vivos e as interações de qualquer natureza. Vocês estão vendo que os conceitos eles são bem semelhantes. Muda um pouco, muda o que eles estão considerando em termos de organismo, mas são conceitos que eles fluem para um mesmo conceito, que é a relação entre o organismo e a natureza e o ambiente, e entre os organismos vivos. E a questão da abundância, né, daquela espécie no ambiente. Então é isso que tem a ver com ecologia. Aí aqui já vem uma questão do fluxo de energia e matéria. Então, a ecologia estuda o fluxo de energia e matéria e as transformações. Então, aqui já é um conceito de ecologia mais voltado, ó, de Krebs, que é um conceito que Odum ele pega muito, que é esse conceito voltado para a energética no ecossistema, que é um conteúdo também lá da ecologia do ecossistema. E o conceito de 2006 diz assim: estudo científico da distribuição e abundância de organismos e das interações que determinam a distribuição e a abundância, né? Então, o que que é? Distribuição é onde ele está. Abundância é em qual quantidade ele está. Porque às vezes o organismo, aquela espécie, chega até ali, mas ela chega numa quantidade pequena. Já é um limite para ela sobreviver naquele local. Mas ela chega ali, está dentro da distribuição, mas não está muito abundante. Mas tudo isso são explicações ecológicas, certo? Então, o conceito ele foi evoluindo até chegar nessa questão energética e na questão de distribuição e abundância em si. Então, o estudo das interações que determinam a distribuição e a abundância dos organismos. Veja que aqui foi destacada a palavra interações, a palavra distribuição e a palavra abundância. Essas três são as palavras-chave da ecologia. Ok? Vocês estão percebendo que não é conscientização, não é sensibilizar pessoas, não é reciclagem. Estão entendendo, né? Porque às vezes as pessoas, no geral, elas acabam achando que aquelas ações de educação ambiental, elas são a ecologia. Claro, ali é o que chega nas pessoas de uma forma geral. Mas ecologia é um conhecimento acadêmico, é uma pesquisa, é uma ciência que estuda, que descobre essas relações e como elas interferem na distribuição e na abundância das espécies, ok? Agora, para haver educação ambiental, que é importantíssima, é preciso ter esses estudos. Mas não quer dizer que sejam as mesmas coisas. Nem tudo que a ecologia estuda vira conhecimento para a educação ambiental. Nem tudo. Só aquelas coisas que afetam a questão da qualidade ambiental, de você não agredir o planeta, de você não ter um retorno negativo das coisas que o ser humano faz. É mais pensando nesse sentido, a educação ambiental. Bom, então eu posso resumir que a ecologia ela estuda a relação de um ser vivo com o outro, e aí isso se chama sinecologia. Por exemplo, as interações, a competição, o parasitismo, o mutualismo, etc., são relações entre espécies ou dentro da mesma espécie, mas é de um ser vivo com outro ser vivo. E aí isso se chama sinecologia. É uma das áreas da ecologia, em termo bem geral. E aí também a interação dessas espécies vivas com o ambiente. Aí já se chama autoecologia. Então tem a sinecologia entre espécies vivas ou dentro da espécie e a autoecologia, que é a relação do ambiente com aquelas espécies. E quem dá esse conceito aí dessas duas áreas da ecologia é o Eugênio Odum também, ok? Então, se eu pensar assim, uma planta ela precisa de um nutriente.
para sobreviver. Aí eu estou falando de alta ecologia. Uma planta é devorada por um herbívoro. Aí eu já estou falando de sinecologia. Uma planta devorada por um herbívoro. E aí tudo isso forma a ecologia. Por quê? Porque tudo isso vai dizer onde está o organismo, a distribuição, e em qual quantidade, a abundância. Ok? Então, são interações que determinam a distribuição e a abundância dos organismos. Isso é a ecologia. Então, a ecologia vai dizer, por exemplo, por que que uma espécie está na floresta, mas não está no deserto? Por que que uma está dentro d'água, a outra está no ambiente terrestre? Por que que uma tem só no Brasil? Por que que a outra só está na Austrália? Né? Por que que o leão só está na África? Por que que a zebra e a girafa estão na África? Por que que o canguru está lá na Austrália? Ele não está no resto do planeta. Só se alguém levar para um zoológico. Né? Então, essas perguntas, elas são perguntas que envolvem a ecologia. É a ecologia que estuda isso. Por que que se eu olhar um nível em um ambiente, quem está dentro d'água é uma coisa, quem está na terra é outra, as espécies que estão no entre-meio entre água e terra são outras. Essas do ambiente mais seco já são outras espécies. As espécies que sobrevivem em cima de uma montanha, de uma serra, já são diferentes das de baixo. Às vezes, as espécies conseguiriam estar nos dois locais. Às vezes, nem sempre. Mas lá onde ela está, ela compete menos. Então acaba sendo mais confortável para ela. As espécies elas estão onde elas estão por dois motivos. Porque às vezes ela só consegue ali, é um limite mesmo do ambiente, ou por causa de um limite em termos de interação com outras espécies. Então elas competem que aí ali ela consegue sobreviver. Um bom exemplo é o manguezal. O manguezal, aquela planta, o mangue, ela poderia estar no ambiente terrestre e ela iria gostar de estar no ambiente terrestre, não naquela lama. Mas no ambiente terrestre, ela compete com outras plantas e ela perde. E ali onde elas estão, que é no entremeio entre o rio e o mar, é tão inconstante, é tanta força, tanta pressão, que acaba que só ela praticamente consegue sobreviver lá. Aí ela pensa, digamos, né? Aqui eu consigo sobreviver, reproduzir e me dar bem. Não é o melhor lugar, mas é o lugar que deu certo, é o mais confortável para mim. Por isso que a gente não deve ficar pegando espécie de um lugar e levando para o outro. A natureza levou milhões de anos para colocar as coisas onde é para ser, de forma natural. Aí um ser humano pega um animal, leva para outro lugar. Num casco do navio, leva uma espécie exótica para outro local, fazendo comércio. Aí sabe-se lá o prejuízo que aquilo ali vai causar. Vê uma planta bonitinha lá em São Paulo, quer trazer para o Piauí. Então, assim, o ser humano ele quer bagunçar o que a natureza, naturalmente, foi organizando ao longo dos milhares de anos. Então, a gente veio para. A gente é tipo um vírus mesmo. A gente vem para. Em prol de nós mesmos, a gente vem para destruir a regra natural. Infelizmente é isso. Aí vem aquela questão, ecologia e economia. Essas duas palavrinhas começam com eco, que quer dizer casa. Vem do grego oikos e logos, que quer dizer estudo. Aqui é oikos logos, que é ecologia. É o estudo da casa, do lugar. E economia, oikos, nemo, que quer dizer administração da casa. São duas coisas que têm uma parte da palavra em comum, que é a palavra casa, mas elas são simplesmente o oposto, elas estão brigando uma com a outra. Por quê? A casa que eu falo aqui na ecologia é o meio ambiente, é o lugar onde a gente habita. Essa é a casa. A casa que a economia está falando é minha casa mesmo, com tijolo, minhas contas do mês. Isso é a casa.
da economia. A economia visa uma coisa, a ecologia visa outra. Mas aí nessa briga, já que a gente sabe que as duas coisas são importantes, porque a gente também não pode pensar só pelo lado da ecologia e nem só pelo lado da economia. Aí, com tantos problemas ambientais que foram sendo vistos, surgiu na década de 70 para 80 o conceito de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, que é deixar essa briga o mais saudável possível, o mais equilibrada. Não sei se exatamente está tendo esse equilíbrio, eu acredito que não, porque a economia acaba ganhando em relação à ecologia, mas existe pelo menos essa preocupação com a natureza, digamos. De alguma forma, mesmo de forma torta, como acontece às vezes um reflorestamento que não era o ideal, né, que não pegou espécies nativas. Acontece muita coisa errada, mas é uma tentativa de fazer a sustentabilidade. A história da ecologia ela começou há muito tempo. O homem primitivo ele não estudava, ele não tinha universidade, ele não tinha escola, mas ele já tinha preocupações que eram dignas de ecologia. Por exemplo, ele tinha que saber a associação clima com plantas, ele tinha que saber em que época do ano a planta dava frutos, ok? Os locais que os animais estavam para poder caçar. Ele não tinha estudo para fazer o mapa de distribuição das espécies do animal, mas ele precisava saber na prática para poder caçar e sobreviver. Ele precisava entender de agricultura para plantar e comer, ou seja, tudo isso já era ecologia. Ele já tinha que ter conhecimentos ecológicos para sobreviver, ok? Mas nem existia ciência na época, nem existia, muito menos a ecologia. Então, em 1700, Anton von Leeuwenhoek criou a ideia de cadeias alimentares. Então, esse aí, ele é o pai da microbiologia, ele é o pai da ecologia, ele foi quem viu o espermatozoide pela primeira vez. Esse funcionário público, não era nem cientista, ele é o pai de um bocado de coisa na ciência, sem ser cientista. Só porque era um curioso e começou a descobrir coisas e idealizar coisas como a cadeia alimentar, ok? Em 1798, o Thomas Malthus, né, falou aquela questão importante sobre os alimentos, que o ser humano estava crescendo em progressão geométrica e o alimento em aritmética. Então, ia chegar uma hora que ia faltar comida para o ser humano. A gente não chegou ainda nesse ponto se a gente pensar na quantidade de alimento que é produzido. Mas chegou se a gente pensar no quanto isso é desperdiçado e o tanto de gente que passa fome no mundo, ok? Então, essas ideias de Malthus têm a ver com ecologia, claro. Isso é ecologia de população, é falando de crescimento populacional, de recursos. Isso só tem a ver com ecologia. Em 1866, o Ernest Haeckel, o mesmo que criou o Terceiro Reino, que foi o dos protistas, certo? Ele criou a palavra ecologia. Esse aí também, igual o Leeuwenhoek, ele criou muita coisa. Ele está em tudo que é assunto, em tudo que é área da biologia, o Haeckel está. Está lá na embriologia, está aqui na ecologia, está lá na taxonomia, em todo lugar, ok? Então o Haeckel criou a palavra ecologia e ele usou como luta pela vida. Ele falava assim, que o que Darwin chamava de luta pela vida, ele estava denominando de ecologia. E aí foi a primeira vez, lá no livro dele em alemão, foi a primeira vez que a palavra ecologia surgiu. Porque o Leeuwenhoek, ele criou a ideia de cadeias alimentares, mas ele não criou o termo ecologia, ok? Ele criou o estudo oficial, não era só aquela preocupação com questões que têm a ver com ecologia. Era um estudo, era um ensaio relacionado ao que a gente tem hoje como que faz parte da ecologia.
Em 1899, o Cowles ele criou a ideia de sucessão ecológica, que vocês vão ver lá em Ecologia de Ecossistemas. Em 1916, o Clements ele seguiu nessa ideia de sucessão ecológica, falou sobre superorganismos holísticos e tal, dentro dos conceitos de planeta, de espécies vivas. Em 1927, o Charles Elton ele aperfeiçoou o conceito de nicho, né, que é a profissão dos organismos. O lugar onde ele vive é o hábitat e o nicho é a função dele ali naquele ambiente, né? O que que ele precisa para viver, né? Qual a importância que ele tem ali naquele ambiente. A gente vai falar um pouco mais na segunda aula sobre isso. Em 1935, o Tansley ele rejeitou essa história de que a Terra era um superorganismo que o Clemens falou e introduziu a palavra ecossistema. Então, o Tanzer também tem essa importância na ecologia que foi criar a palavra ecossistema. Em 1935, foi bem aí. Não tem nem 100 anos ainda essa palavra. Em 1942, o Lindemann ele criou a ideia de níveis tróficos, porque veja bem, o Leeuwenhoek já tinha criado a ideia de cadeia alimentar. Um se alimenta do outro, que se alimenta do outro. Mas dizer que isso eram níveis tróficos de energia já é de 1942. Lembra que é quando começaram a pensar na energética que envolvia a ecologia, né, que era uma transferência de energia e de matéria, né? O conceito de ecologia pode ser isso, que é o estudo das transformações, das transferências de matéria e energia entre os organismos. Na década de 50 e 60, com Odum, né, a questão da cinecologia e alta ecologia e o fluxo de energia, que foi muito estudado por ele. Então, ele fez, de 1942, do Lindemann, ele fez um aperfeiçoamento, um aprofundamento dessas ideias, que também faz parte da ecologia de ecossistema. Ele fazia esquemas, o Odum fazia esquemas sobre essa transferência de energia e de matéria, certo? E aí, da década de 1970 para cá, com as preocupações e tanto impacto ambiental que se fazia, começou a surgir a educação ambiental, que, como eu falei, ela não é ecologia, é uma popularização de uma parte dos conhecimentos da ecologia, aquela parte que interfere diretamente na nossa manutenção no planeta, certo? Então, a educação ambiental é uma parte prática de sensibilização das pessoas para os problemas ambientais. Então, sustentabilidade tem a ver com educação ambiental, mais do que com ecologia. Então, em 1971, veio a Unesco inicia o programa Man in the Biosphere. Aí, em 1972, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que foi a primeira ECO, foi em 72. Aí, 20 anos depois, foi no Rio de Janeiro, que é a ECO 92. Isso aqui tudo foi em cima das preocupações com o meio ambiente. Ok? Então vieram conservação e movimentos ambientais, ecologia e políticas ambientais, como por exemplo, as unidades de conservação, aumentou a quantidade de unidades, elas passaram a ser essenciais para manter determinadas espécies, e a questão do desenvolvimento sustentável. Essas imagens que tem aí, elas têm a ver com ecologia ou com educação ambiental, pessoal? O que vocês acham? Eu acho que é educação ambiental, professor. Exatamente, ó, reciclagem, o replantio de florestas, de preferência com espécie nativa, a questão do lixo, né, para onde vai o lixo, das cidades, etc e tal. Tudo isso aqui, ó, é educação ambiental. E vocês admitem que
Isso chama muito mais a atenção das pessoas do que estar falando sobre níveis tróficos, né? Níveis tróficos, estudar como a energia passa, isso são estudos da ecologia, ok? É importante, importantíssimo, né, para a ciência e para o desenvolvimento humano. Mas essa ação aqui da educação ambiental, ela é para ontem. Ela já é uma necessidade muito mais urgente. E ela pega conceitos que são essenciais e mais populares. E que tem a ver com ecologia. Então, educação ambiental e não ecologia. Só tem a ver com ecologia. E todas essas ações mundiais que vêm acontecendo ao longo de todos esses anos, da década de 70 para cá, desde a primeira ECO, aí a ECO 92, o protocolo de Kyoto, essas COP, que agora foi a 30, mas teve a 20, teve a COP 5, COP 15, e aí em vários locais, né? Começou na Alemanha e agora já está com 30 anos, teve essa aqui no Brasil. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, tudo isso aqui tem a ver com educação ambiental. Não é ecologia, são objetivos de educação ambiental, de desenvolvimento sustentável. E aí, para finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouco sobre essa questão de o projeto de pesquisa na área de ecologia, o que que a gente tem que considerar. Porque assim, gente, todo aquele histórico que eu falei da ecologia, ali foram artigos. Quando alguém publicava o que que era uma cadeia ecológica, o que que é uma cadeia alimentar, o que que é uma sucessão ecológica, eram artigos. O Tansley, o Clements, todos eles publicaram grandes artigos falando sobre suas ideias. Eles testaram hipóteses e aí isso foi agregando no que hoje a gente chama de ecologia, certo? Então, é isso que faz a ciência ecologia, o conhecimento da ecologia. E precisa ter alguns entendimentos para você fazer uma pesquisa de cunho ecológico. Precisa observar alguns detalhes que às vezes eles vão passando despercebidos. É, a primeira pergunta, o objetivo, ele é relevante ou sua pesquisa não tem um objetivo importante? Porque assim, não é que ele seja relevante a ponto de sair no Jornal Nacional, sair no Fantástico e ser publicado na Nature, no mundo inteiro, não é isso. Não é só esse que é relevante, mas tem que ter um objetivo que seja relevante, que você diga assim, não, mas vai ser importante por isso, por isso, por isso, ok? Não é que ele vai ser o maior estouro mundial, que aí também a gente não vai conseguir. A hipótese contida no trabalho é relevante? Se o trabalho tiver hipótese, que nem todo precisa ter, essa hipótese, ela é importante ou ela é só para fazer o trabalho em si, sem ter exatamente um objetivo? Então, quando o nosso trabalho ele tem, quando a nossa pesquisa tem um objetivo, uma relevância, fica muito melhor para quem está fazendo e ele passa a assumir um papel importante naquela ciência. A hipótese será adequadamente avaliada? Se eu tenho uma hipótese, a minha metodologia, a maneira como eu vou analisar os dados, é suficiente para dizer se aquela hipótese é correta ou não? Às vezes não é. Às vezes a gente tem a ideia boa, mas a maneira que a gente planejou descobrir, testar, não foi muito boa, ok? As variáveis que devem ser controladas é, estarão sendo controladas? É porque se for um experimento, no experimento a gente precisa controlar variáveis para testar outras. Digamos assim, eu quero saber o efeito da temperatura. Para eu saber o efeito da temperatura, eu tenho que manter o pH, eu tenho que manter a salinidade, um monte de coisas. Se eu estiver pesquisando peixe, por exemplo, o fitoplâncton. Então, quando é um trabalho de campo, não, mas quando é um experimento, precisa ser controlado. Eu preciso garantir que as coisas que interferem ali, eu anulei
para eu testar só o que eu estou querendo testar. Isso não é tão fácil. E muitas vezes a gente erra, só vai perceber na hora que vai apresentar os resultados, ou na hora de mandar o artigo para uma revista, ou apresentar para uma banca. E aí, gente, tem vezes que os erros eles não tem como voltar. Se for um erro de metodologia, não tem como voltar. Porque se foi um erro só de análise, perfeito, você consegue corrigir. Mas se for um erro fatal mesmo, de metodologia, como é que você vai voltar no tempo? Aí os seus dados estão comprometidos. O delineamento experimental é adequado? Então, a maneira como você montou o experimento, com essa questão controlada e tudo mais, foi adequado? Ou você cometeu algum equívoco? Experimento, quando ele é uma pesquisa de experimento, tem que ser milimetricamente pensada. Muito mais do que uma pesquisa de campo. Porque o experimento, qualquer coisinha é um erro fatal que não tem como voltar atrás. Ok? As repetições mínimas necessárias, elas estarão sendo feitas, serão feitas. Então, assim, precisa também pensar em repetições. Mas, ao mesmo tempo, repetições gasta muito. Digamos que eu vou fazer uma pesquisa num rio, eu não vou poder repetir essa pesquisa em 10 rios. Seria perfeito, mas eu não vou poder, por questão de tempo, dinheiro. Aí você vai ter que balancear o que você tem de recurso com o que você precisa fazer para ter o mínimo de importância ou de representatividade naqueles resultados. Essa matemática também não é fácil. E nem sempre você vai perceber, nem sempre você vai ser bem visto. Às vezes você vai tentar publicar, vão dizer: ah, não, mas você fez só no Rio, não tem como publicar esse trabalho. Acontece. Aí você pensa: ué, mas e aí? Eu não tinha condição, eu mal consegui fazer em um Rio. Minha pesquisa de doutorado, por exemplo, eu fiz em um Rio. Já teve vez que a gente tentou publicar uma parte dos dados que a crítica foi essa, tinha que ter repetido em pelo menos mais três. Aí eu pensei, eita, eu passei 2 anos nessa pesquisa, quase morro, eu quase não sobrevivo, eu não tinha a mínima condição, nem de botar mais um rio. Ou seja, às vezes você está limitado pelo tempo, pelo espaço, pela questão financeira, alguma coisa te limita, né? E é trabalhar com o que se tem. As técnicas de análise previstas, elas são adequadas aos objetivos? Porque às vezes você tem uma ideia boa, uma hipótese boa, você planejou, mas a técnica que você colocou para você chegar nos objetivos ou descobrir aquilo ali, você não colocou a melhor, não é a mais adequada. Por isso que é importante você planejar tudo que vai ser feito, até mesmo a parte estatística, porque depois você não pode ficar escolhendo a análise estatística para ver se dá o resultado que você quer. Aí não é ciência. Você precisa planejar a estatística, que é uma das coisas que a gente vai ver quando a gente tiver a disciplina, de uma forma que seja a estatística adequada para aquela situação. Se vai dar ou não vai, não importa. Eu não posso mudar a estatística para dar certo o que eu queria. Porque aí não é ciência, aí é minha vontade. Isso não é científico, ok? O erro mais comum, a pesquisa é estruturada após a coleta de dados, chegando às vezes a mudar o objetivo inicial. Ou seja, a pessoa fez um projeto, mas não está nem aí para ele. Eu então nem tenho projeto, eu pego os dados e tal, aí quando eu pegar, que eu tiver com eles na minha frente, eu vou pensar o que fazer com eles. O que que eu vou fazer, o que que eu vou testar, qual a estatística que eu vou fazer. Ou seja, está errado. Porque aí você inventou a hipótese depois. Eu já vi gente que fez isso. Tinha os dados, aí pensou: agora que eu tenho os dados, eu vou pensar na hipótese. Está na contramão da ciência, entendeu? Princípios fundamentais da ecologia. O que que você não pode esquecer na hora de pensar numa pesquisa ecológica? Os organismos estão distribuídos no espaço e no tempo de forma heterogênea.
Não existe uma distribuição homogênea. Por mais que ela pareça ser, mas não é. Eles vão mudando ao longo do tempo e de um local para o outro. Por mais próximo que seja, vai ter uma diferença. Os organismos interagem com o ambiente abiótico e biótico. Então, eles têm as interações com o ambiente e com as outras espécies. E entre eles mesmos, da espécie, como a gente viu. A variação nas características de organismos é resultado da heterogeneidade de processos e padrões ecológicos. Então, as características dos organismos, elas são muitas vezes o resultado dos processos e padrões ecológicos. Às vezes você vê aquela espécie ali, aí você diz assim, é porque ela evoluiu e chegou, teve a seleção natural e tudo mais. Mas, gente, isso tudo é ecologia. Quando eu digo que houve uma seleção natural, eu estou falando que a natureza selecionou os mais aptos para aquelas condições ambientais, para aquelas interações entre espécies. Vocês estão entendendo como evolução e ecologia andam juntos? Não tem como pensar em ecologia sem pensar em evolução, e nem tem como pensar em evolução sem considerar a ecologia. Uma coisa está ligada à outra. As condições ambientais e recursos são heterogêneos no espaço e no tempo. Então, as condições ambientais, os organismos, tudo isso está distribuído heterogeneamente. As taxas de nascimento e mortalidade são uma consequência da interação com fatores bióticos e abióticos. E isso interfere totalmente na população, ok? E se os dados não sustentarem a hipótese, o que vai acontecer? As hipóteses, elas não são formuladas para serem confirmadas. Você tem que ter isso em mente. O objetivo da pesquisa é testar. Se tiver uma hipótese, você vai testar. Você não quer, não é confirmar ela. Então, você vai descrever uma situação sem expectativas prévias, sem hipótese. É apenas um trabalho de campo que você está tentando descobrir, defender uma. Não defender uma ideia, descobrir. Você está querendo explorar determinado acontecimento, mas sem ter uma hipótese, uma ideia do que pode ser, ou de como aquilo ali está funcionando. Ou você tem uma hipótese e você testar ela para saber se você vai corroborar, aceitar a hipótese, ou você vai rejeitar essa hipótese. De um jeito ou de outro, é um resultado, e é a ciência, ok? Então, dizer que algo não ocorre sob determinada maneira, negação da hipótese, também é muito importante. O importante é que a hipótese seja adequadamente testada. Eu sei que essas coisas que eu estou falando são coisas que a gente já sabe, intuitivamente, ou que já leu, já viu sobre isso. Mas, gente, por incrível que pareça, a gente precisa repetir isso todo dia. Porque, senão, a gente acaba cometendo os equívocos nas pesquisas, de coletar, depois pensar numa hipótese ou numa ideia. Então, aí não tem como, porque você vai estar fabricando o conhecimento, e o conhecimento não é para fabricar. Você vai deduzir, você vai descobrir, não é inventar nem fabricar nada, certo? Bom, ninguém perguntou nada, queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso que a gente viu na aula de hoje. Eu queria dizer que eu adorei a aula, professor. Eu gosto muito de ecologia e uma coisa que me fez pensar no nível da aula é que quando você fez a diferenciação da educação ambiental e da ecologia. E eu estava pensando lá no início da sua aula, como que a ecologia também ela é muito filosófica, né? O ser e o Sim, não ser e a soma das partes e que a gente precisa fazer o tratamento correto de resíduos enquanto constrói esse pensamento filosófico, eu acho. sim. Exatamente, é como eu falei, a educação ambiental, ela não é menos importante que a ecologia e nem a ecologia é menos importante que a educação ambiental. É isso que as pessoas precisam entender. São duas coisas essenciais que a gente precisa em nossa vida. E a educação ambiental a gente precisa o tempo inteiro.
A gente comete equívocos o tempo inteiro. Parece até que já é o nosso natural. O Aham. nosso natural já é de ser preconceituoso, de cometer esses equívocos com o meio ambiente. A gente vai lutando ao longo da vida contra isso, mas é assim, né? É meio que quase um automático do ser humano. Você precisa se policiar o tempo todo. E uma coisa que eu queria perguntar, lembrei de uma dúvida, professor. Quando estava falando dos níveis, eu me perguntei por que que a resiliência não é um conceito de população também? Por que que a resiliência não é avaliada ou ela é? É porque quando a gente diz assim, resiliência, também tem a ver com população. Eu poderia fazer um trabalho de resiliência da população, né? Uhum, Porque assim, eu posso considerar todas as espécies que estão ali ou só aquela população. Como uhum, eu falei, aqueles conceitos lá, embora estejam separadinhos, tem coisa que dá para você encaixar no outro nível. Vai ah, depender da sua ideia, da sua abordagem, entendeu? Mas sim. sim, tem como a resiliência na população. Ah, então ok. Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa ou perguntar? Veja que aqui a aula de hoje ela foi mais introdutória, foi para pensar em ecologia em si, e já para ir pensando em ideias de trabalhos, alguma coisa assim, tá bom? Essa parte da metodologia, ela sabe como vai testar sua pesquisa, foi uma coisa que eu bati muito na tecla quando eu estava desenvolvendo meu projeto de mestrado. Eu tinha uma ideia do que fazer, só que eu ainda não sabia como eu ia provar aquela minha hipótese, não sabia qual era o teste estatístico que melhor poderia ressaltar aquela minha ideia, aquela minha ideia e responder a minha pergunta. E aí até Uhum, depois de muita, realmente muita leitura de artigos, de trabalhos relacionados para chegar nesse tipo no que tu quer responder, qual é o tipo de análise que vai ser melhor com o teu projeto. E aí sim, me lembrei muito dessa época. sim. Teve uma vez um orientador meu falou assim: a gente não pode torturar a estatística até ela dar um resultado que a gente quer. A gente precisa já saber o que que a gente vai fazer. Se der, deu, mas se não der, tudo bem. Eu sei que às vezes a gente consegue ajustar algumas coisas, transformar os dados, mas tudo isso tem que ser seguindo regras. A gente vai ver isso em estatística, na ecologia numérica. A gente precisa seguir regras. Não é que a gente não vai usar, mas não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso sair testando várias possibilidades até dar certo. Entendeu? Então, é seguir as regras. Se você seguir as regras, você não vai cometer esses equívocos que ninguém vai questionar os seus dados, certo? E essa imagem bem aí, por exemplo, ela mostra dois tipos básicos de pesquisas que a gente pode fazer na ecologia, que é uma pesquisa experimental, né, controlada e tal, ó, mesmo no ambiente, não precisa ser no laboratório, com esses tanques aí, e uma pesquisa que é mais de campo. Uma pesquisa que você não tem esse controle, você está coletando informações, amostras, para descobrir alguma coisa. Todas as duas são importantíssimas. Aí vai depender de quê? Do seu objetivo. Vai ter objetivo que precisa ser testado no experimento, vai ter objetivo que não, que é uma pesquisa de campo que vai te responder. Não é isso? Essa paixão pela ecologia, ela une todos nós, assim. O que motivou a gente a criar esse curso foi justamente essa paixão pela ecologia. E isso a gente percebe entre os candidatos, principalmente assim, vocês que compuseram a turma. Então, a gente não está aqui por acaso, a gente está aqui porque a gente quer aprofundar, a gente quer aprender mais coisas relativas à ecologia. E isso deixa a gente muito, muito satisfeito. Bom, pessoal, então a aula foi gravada, vou disponibilizar essa aula lá na turma.
Hoje a gente viu esse conteúdo, aí na próxima aula a gente já vai ver esses outros, essa continuação aí, que é o conteúdo em si da disciplina, tá bom? E obrigado pela atenção de vocês e até quarta-feira. A aula de quarta-feira vai ser um pouco mais demorada. Essa de hoje foi mais uma apresentação geral, tá bom? Pois até lá. Obrigada, professor. Ótima noite. Excelente Para aula. vocês também. Boa noite. Boa noite. E vão fazendo as atividades, né? Como eu falei, já tem o fórum. As atividades em si, o prazo está mais esticado, mas os fóruns tem um que encerra no final do mês. Que é uma brincadeirinha, na realidade. É bem divertido. Sei lá, gente.